Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo, santo é Jesus. Só Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus pesados irmãos e amigos internautas, mais uma vez venho aqui fazer um vídeo, compartilhar com todos vocês. Eu vou falar aqui nessa noite a respeito do arrebatamento da igreja, né? Que muita gente chama do arrebatamento secreto, mas que muitos até religiosos não acreditam que vai existir, né, o arrebatamento secreto da igreja. Mas vai acontecer sim. Vou mostrar aqui para vocês, dentro das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, escrita e selada em um só volume, né? 66 livros, escrito e selado em um só volume, onde Jesus fala sobre o arrebatamento da igreja. Tanto no seu Evangelho, como também em Apocalipse de João, louvado seja o nome do Senhor, onde ele já estava com um corpo imortal, um corpo revestido da imortalidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E aí ele apareceu para João e falou com ele também, né? Ele falou sobre o arrebatamento secreto também ali. Apocalipse de João, capítulo 3, versículo 10. Daqui a pouco eu vou ler. Para você ver como existe o arrebatamento secreto, né? Da igreja de Jesus, né? Quem é a igreja de Jesus? Todos aqueles que creem com seu coração que Jesus morreu e Deus ressuscitou ele dentre os mortos e confessa com a sua boca que verdadeiramente crê, será salvo, diz a Escritura. Então esse é quem é a igreja do Senhor. A partir daí, essa pessoa coloca Jesus como seu legislador, né? Então essa é a igreja de Jesus, né? Nós vemos hoje vários ministérios, tem tantos ministérios espalhados, principalmente aqui no Brasil, né? É muitos ministérios. Mas a igreja mesmo de Jesus Cristo, só existe uma mesmo na face da terra. Só aquela que crê com o coração que Jesus morreu e Deus ressuscitou ele dentre os mortos e confessa com a sua boca que verdadeiramente crê, né? E a partir daí, coloca Jesus como seu legislador, né? A esse é a igreja do Senhor Jesus, tá vendo? Vai ser o nome do Senhor. Pode ser de qualquer ministério, né? Então, a partir do momento que houve, pois Paulo escreveu, Romanos, capítulo 10, do versículo 8 até o versículo 11, né? Ele fala, quem crê com o coração e confessa com a boca, quem crê com o coração que Jesus morreu, Deus ressuscitou dentre os mortos, e confessa com a boca, será salvo. Vai ser o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, a igreja do Senhor. Aí ele fala aqui, ó, nós vamos ler aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 24, aqui do versículo 36 em diante. Acho que vai até o 42, parece. Deixa eu ver aqui. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, porquanto, minha vista está ruim, glória a Deus, porquanto, assim como oh Jesus, tem misericórdia, meu Pai. Pessoa que eu consiga ler. Porquanto, assim como nos dias anterior ao dilúvio, dava-se, anterior ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até em dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, né? Aqui tem gente que interpreta errado essa palavra, né? Quando diz que veio o dilúvio e levou a todos, eu não entendo, né? O dilúvio consumiu a todos. É porque tem tradução de Bíblia, versão da Bíblia, que fala uma outra palavra. Mas se resume na mesma, né? O dilúvio veio e consumiu todo mundo, né? Somente Noé com sua família foram salvos, né? E aqui. Assim será também a volta do Filho do Homem, né? E aí, o que o povo fazia? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, né? Eu acho o nome do Senhor. Então, nós estamos vivendo esses dias aqui, os dias da volta de Jesus, né? É o que nós vemos no mundo, na atualidade, né? Vai ser o nome do Senhor Jesus. Hoje é tanta festa, né? Tanto churrasco, tanta comida, tanta bebida, né? Tanto churrasco, as pessoas passam a noite toda comendo carne assada, tomando cerveja gelada, né? Outra bebida qualquer, um vinho. Vai depender da bebida que a pessoa gosta de tomar, não é? Vai ser o nome do Senhor Jesus. E outra coisa, casavam-se e davam em casamento, né? Mas o que é que você entende com isso, meus amigos? É casar e dar em casar e dar se pôr em casamento. No meu ponto de vista, né? É a pessoa casar, se divorcia, casa com outro, se divorcia, se manceba com outro, se amiga com outro, enfim, não tem pessoa do seu conjugue certo, né? É isso que nós estamos vivendo hoje. Não tem fidelidade conjugal. É raramente você se vê um casal que casou há 40, 50 anos atrás e hoje estão juntos ainda, né? Principalmente no mundo dos famosos, é onde mais a gente se vê essa falta de respeito no conjugal, onde se vê tanta traição na área do conjugue, né? Por que nós estamos vivendo assim? É aquilo que Jesus falou, do mesmo jeito da época de Noé. É o que aconteceu. Noé construiu a arca, entrou dentro da arca, o Senhor Deus mandou ele entrar com seus filhos, suas noras, sua esposa, e um casal de cada animal imundo, e 7 casais de cada animal limpo. E aí o Senhor Deus mesmo lacrou a porta por fora e mandou chuva sobre a terra, né? Matou todo mundo. Só ficou Noé com sua família salva na arca. Do mesmo jeito, né, no mundo que nós estamos vivendo hoje. No dia da volta de Jesus. Está aí esse pregoeiro do Evangelho, pegando a Cristo ressuscitado dos mortos. E a gente se vê, cada pessoa que se levantam contra, tem país que manda até matar, de país que manda até matar, né? Se souber que tem alguém cultuando a Deus, andando com a Bíblia debaixo do braço. Então é assim, se levanta contra. Não crê na pregação do Evangelho de Jesus, não crê. E aí vive aí, como no mundo na época de Noé, né? A corrupção toma de conta, né? Que o sangue de Jesus possa ter misericórdia de muita gente ainda que quer largar essa vida miserável que vive aí, né? Sem paz, sem tranquilidade, mas que procura viver uma outra face da vida que não viveu ainda, né? Se você está me ouvindo, meu amigo ou minha amiga, que quer viver outra face da vida que você talvez não viveu ainda, aqui o caminho, ó, é crer nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, crer na manifestação de Jesus Cristo, né? E vive outra face da vida que talvez você não viveu. Aleluia. Você vai ter seus pecados perdoados. Seu nome escrito no livro da vida e a esperança de Jesus te levar, né? Essa vai ser o que você vai receber na sua vida.
A esperança de Jesus vir um dia te buscar. Aleluia. Pois ele vem aqui, ó, a palavra dele é fiel para se cumprir. Tudo que está escrito aqui, selado neste livro, se cumpre, né? Na íntegra, tem se cumprido e se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aí ele diz assim também, ó. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Está vendo? Dois no campo. O que é campo? Campo de futebol? Não, esse campo aqui que Jesus faz menção é o local de trabalho, gente. Né? Porque naquela época, né, as pessoas trabalhavam, era no local de trabalho das pessoas, era chamado de campo, né? Podia ser numa plantio, né, de grãos, numa agricultura, ou qualquer outro serviço que a pessoa exercesse, né? Por isso que Jesus fala aqui, estou dando dois no campo. Então, vai estar dois no local de trabalho, ou seja, lá na empresa onde ele trabalha, ou lá na roça onde ele trabalha, na fazenda, ou lá mesmo no projeto onde produz grão. Vai estar dois trabalhando junto, um crente em Jesus, lavado, purificado pelo sangue de Jesus, e o outro descrente. Aí Jesus vem e leva o crente. O descrente que for da fé vai perceber que seu parceiro de trabalho, seu colega de trabalho, sumiu, desapareceu. Ele nem vai perceber, ó. É como piscar de ouro, Paulo diz, no arrebatamento secreto, que muita gente não acredita. As pessoas não vão dar fé, não. Vão perceber porque vão caçar e não vão achar, desapareceu, sumiu. Foi Jesus que levou, né? Aleluia. Aí ele fala aqui também, ó. No campo, velho. Aí diz aqui, estando duas moedas no moinho, uma será levada e uma será deixada, e a outra será deixada. No moinho, né? Naquela época de Jesus também, as mulheres trabalhavam no moinho, moendo os grãos, né? Por exemplo, para tirar massa, um trigo, para tirar massa do trigo, para fazer o bolo, né? Aqui mesmo eu fui criado, a gente moía muito milho no moinho, né? Feito mesmo de aço, para fazer cuscuz, para tomar café da manhã, né? Fizemos muito isso aqui, nessa região onde eu moro, fui criado assim, né? Moendo no moinho, glória a Deus. Vai ser o nome de Jesus. Então Jesus faz essa comparação. Local de trabalho, né? Então vai estar uma crente e uma descrente trabalhando junto, ou numa empresa, ou em qualquer outra área, né? Num órgão público que seja, estadual, federal ou municipal. Contanto que vai estar dois juntos, um descrente e um crente, né? Aí o crente é em Jesus, que crê verdadeiramente, que já creu lá atrás verdadeiramente na morte e ressurreição de Jesus, e confessou com a sua boca que creu, passou a ter Jesus como seu legislador, né? Vai ser o nome de Jesus. Porque vocês sabem o que faz um legislador. Todos vocês que estudam, que são formados, sabem, né? O que o legislador faz, né? Vai ser o nome de Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí eu digo aqui, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora, a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, né? Ou seja, roubar na sua casa. Mas o ladrão que ataca à noite, que rouba à noite, entra nas casas, invade as casas e roubam, o dono de casa não sabe, né? Se soubesse, se preparavam, se armavam e ficavam ali esperando o ladrão. Na hora que ele batesse na porta, terra fogo, né? É isso, para o ladrão não entrar e não roubar. Mas ninguém sabe, está nem esperando. Da fé o ladrão entra ali, e aí, ó, arma na cabeça de todo mundo quieto, ninguém se mexe, e vai lá e cata tudo que eles podem levar. No jeito é assim, é Jesus se comparando aqui. Não que ele seja um ladrão que vem
roubar ninguém, mas está fazendo a comparação. Né? O mundo vai estar despercebido. As pessoas não estão nem ligando o que vai acontecer. Nem nos acontecimentos que mostram os dias da volta dele, ninguém está importando. Somente crente mesmo que estuda as escrituras sagradas, que está bem concentrado, atento, é quem sabe a que dia estamos vivendo do arrebatamento que aconteceu, o arrebatamento secreto, que muita gente não acredita que vai ter, né? Vai ser o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos e amigos, Jesus não falou que quando ele vier buscar a sua igreja, no arrebatamento secreto, as pessoas vão estar aglomeradas, né? Dentro dos templos evangélicos, ou num estádio de futebol qualquer, ou nas praças da cidade, não. Onde ele falou, né? Vão estar no local de trabalho, ou no campo ou no moinho, né? Tem outro aqui também que fala, aqui nessa versão aqui não tem, eu acho que deve ser no Evangelho de Marcos ou de Lucas, que o narrador narrou também, né? Que Jesus fala sobre vai estar dor na cama, né? Um vai ser tomado e outro vai ficar, né? Um vai subir e outro vai ficar, porque vai estar o crente e o descrente, quer dizer, ou o homem é crente, Jesus vem levar ele, e a mulher não é crente e fica, né? Ou a mulher é crente, fiel a Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e o marido não é, Jesus vem levar ela e ele fica, né? Você vai saber que ela sumiu, quando ele acordar, for caçar, oxe, cadê minha mulher? Vai no banheiro, vai no outro quarto, vai no sofá, vai na sala de estar, vai na cozinha para estar preparando alguma coisa, não acha. Jesus levou. Jesus levou. Ele faz menção. Está escrito aqui, acho que em Marcos ou em Lucas, está escrito. Aqui Mateus não narrou essa outra parte aqui. Né? Vai ser o nome do Senhor Jesus. Também não é erro nas escrituras. Tem gente que acha erro nas escrituras, também não é erro, né? Porque um escritor narrou uma coisa e o outro escritor já narrou outra coisa, né? Que eles contemplavam Jesus fazendo ou falando. É isso, tá certo? Não que seja erro na Bíblia Sagrada. Entenderam? Eu acho que não, Senhor Jesus. Então vai ter o arrebatamento secreto, né? E claro que quando Jesus vier no arrebatamento secreto, vai ter gente que vai estar mesmo dormindo. Por quê? O fuso horário, né? Você vê que quando aqui no Brasil é dia, lá no Japão é noite. Então vai ter mesmo gente trabalhando e gente dormindo na cama, deitado dormindo. Né? Por causa do fuso horário. Vai ser o nome do Senhor Jesus. Então outra referência que fala do arrebatamento secreto, também que já é o apóstolo Paulo quem fala, né? O apóstolo Paulo, aqui em uma das suas cartas, à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, o apóstolo Paulo aqui fala também aqui do arrebatamento secreto. Ó. Isso aqui é o arrebatamento secreto também, do mesmo que Jesus estava falando ali em Mateus. Eu acho o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante. Vamos ver aqui. Diz assim, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus, né, dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vá ser o nome do Senhor. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, né? Paulo não chama morre, chama que dorme, né? Crente não morre. Então aprenda isso na sua cabeça, crente não morre.
Ainda que o povo mate, derrama o sangue de crente, degole crente, mas ele não morre, ele apenas vai dormir ali, ficar lá no paraíso, né? A alma dele, o espírito dele, esperando esse dia aqui, o dia do arrebatamento secreto. A seu nome do Senhor Jesus. Então aqui Paulo está falando desse assunto também, né? No arrebatamento secreto vai acontecer isso aqui, né? No seu nome do Senhor. Glória a Deus. Aí diz aqui, né? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, né, com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Jesus, em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Já tem outra coisa que diz Cristo Jesus, aqui só diz Cristo, né? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Está vendo, irmãos, amigo? É o arrebatamento secreto, né? Até todos aqueles crentes que já morreram, desde Adão, até a vinda do Senhor Jesus, que sabia que Jesus viria ao mundo em forma humana, né? Todos aqueles homens de Deus do passado que morreram, todos eles já morreram sabendo que o Filho de Deus viria ao mundo em forma humana. Morrer numa cruz, dar sua vida na cruz, para perdão de todos os nossos pecados, né? Como um cordeiro, vai ser o nome do Senhor, né? Então, eles todos estão lá, tudo também no seio de Abraão, no paraíso, esperando esse dia aqui, o dia do arrebatamento secreto, né? Jesus não levou ninguém ainda para o céu. Enoque foi trasladado para não ver a morte, diz as Escrituras, antes do dilúvio chegar, né? Depois teve o outro já, depois que a nação de Israel foi passada na terra da promessa, na época do rei Acabe e da rainha Jezabel. Deus também levou Elias, né? Vai ser o nome do Senhor no redemoinho. Então, dois foram arrebatados. Eu acredito que Deus levou aqueles dois para mostrar ao mundo que tem o arrebatamento secreto da sua igreja. Vai ser o nome do Senhor. Glória a Deus. Né? Vai ser o nome do Senhor. Aleluia. Vai ser Deus. Então é isso, meus amados. Todos aqueles que já morreram em Cristo Jesus, eles não morreram. Eles apenas dormem, né? Estão lá, a alma deles, o espírito deles dormindo lá, no seio de Abraão, no descanso eterno, né? Vai ser o nome do Senhor. Só esperando o dia aqui, ó, a trombeta de Deus tocar, né? Vai ser o nome do Senhor Jesus. A trombeta de Deus tocar. Aí eles vão, o espírito deles vai se unir com a alma deles, e a alma deles vão lá para o túmulo onde eles foram sepultados, e ali eles vão ressuscitar em primeiro do que nós vivos, e vão subir, ficar lá nas nuvens, né? Já todo revestido da imortalidade, e vestido também de vestes brancas, como a neve, como a lã. E aí nós vivos vamos subir também, mas isso tudo é fração de segundo, em piscar de olho, como um piscar de olho. E entre as nuvens, todos junto com eles, vamos subir ao encontro de Jesus, que vai estar nos ares, né? Jesus vai estar para lá das nuvens, né? Lá nos ares, no espaço, vai ser o nome do Senhor. Bem alto. Né? Dessa vez que ele vem arrebatar a igreja em arrebatamento secreto, ele não vai pisar na terra, né? Não vem pisar os pés na terra, não. Aleluia. É isso que vai acontecer, senhoras e senhores. O arrebatamento secreto vai acontecer. E nós estamos vivendo bem nos dias que Jesus está para voltar, para arrebatar a sua igreja. O arrebatamento secreto acontecer, viu? É. Aí, ó, o sinal aqui, que ele falou em Mateus, como nos dias de Noé, é o que nós estamos vivendo hoje, né?
casava-se, dava-se em casamento. Está havendo isso muito hoje, né? Graças ao nome do Senhor. Tem muito isso acontecendo hoje, né? Casar e dar em casamento. Não pode, né? Quem quer temer a Deus, servir a Deus de todo o seu entendimento, toda a sua alma, tem que procurar se casar, né? Fazer sexo, só depois que o juiz decretar e disser, eu vos declaro marido e mulher, né? Aí tem o casamento religioso. O casamento religioso, isso não é nem necessário, né? Isso é só mesmo tradição de religião. O que vale é o decreto do juiz, a assinatura do juiz no papel, dos testemunhos, né? E o decreto do juiz, quando ele diz, a partir de hoje eu vos declaro marido e mulher. Marido e mulher. Né? Aí, a partir daquela hora, os dois estão casados, sim. Aí pode se tocarem, descobrindo nudez um do outro. Os casamentos é para isso mesmo, né? Ter seu prazer sexual, ter seus filhos, né? E melhor, servir a Deus. É bom os dois esperar Jesus. Imaginou? Se você for crente, sua esposa descrente, quando Jesus vier, você vai, sua esposa fica, o amor de sua vida fica. E aí? Quer dizer que lá, Jesus diz que, segundo as Escrituras, não foi Jesus que disse, perdão. As Escrituras, segundo os estudos das Escrituras, quando a gente for revestido do corpo imortal, revestido da imortalidade, não vai lembrar dessas coisas, né? Porque essas coisas é só para esse corpo aqui físico, né? Casamento, relação, só para esse corpo físico mesmo, né? Eu acho o nome do Senhor. Não é um corpo transformado, um corpo imortal, não vai ter necessidade dessas coisas, não. Nem vai lembrar mesmo. Eu acho o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vou mostrar uma outra referência sobre arrebatamento secreto também. Tem gente aí que não acredita, como eu já disse. Religioso mesmo, né? Religioso mesmo. Então, até uns vídeos que postaram já na rede social, dizendo que não existe arrebatamento secreto. Mas vou mostrar aqui mais outra referência, que é um símbolo também do arrebatamento secreto de Jesus para a sua igreja, né? É Apocalipse capítulo 3 que eu falei. Capítulo 3, né? E o versículo 10 que eu disse, né? Jesus diz assim, ó. Aqui foi quando Jesus apareceu para João na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. O Império Romano tentou matar João. Pegaram João jogado num caldeirão de azeite fervendo. Mas João era o apóstolo do amor de Jesus e saiu ileso. Nada, não briboeu nada na sua pele. Né? Nem um fio de cabelo seu caiu do lugar. Aí com isso pegaram João e colocaram ele numa ilha deserta, né? A ilha chamada Patmos, que pertencia ao Império Romano, né? Aliás, Roma dominava quase o mundo todo. Então jogaram João lá na ilha de Patmos, onde só tinha fera. Algumas pessoas dizem que só tinha fera, outros dizem que o imperador colocou ele lá para trabalhar como escravo, né? Quebrando pedra para o imperador de Roma. Eu não sei, só sei que foi jogado lá. Depois que tentaram matar ele em caldeirão de azeite de água, de azeite fervendo, de água não, de azeite fervendo. E não conseguiram. E foi lá que Jesus apareceu a ele e mostrou o Apocalipse. Então aqui foi Jesus mandando ele escrever para as 7 igrejas da Ásia, né? 7 igrejas da Ásia. Essa aqui já é a 6ª carta à igreja de Filadélfia. Essa aqui já era a 6ª carta que Jesus mandou escrever para a igreja de Filadélfia. Essa era o símbolo da igreja do arrebatamento. Uma igreja que tinha pouca força, mas não negava o nome de Jesus. Vou ler aqui para você ver, né? É assim, eis que eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, ó, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Então, senhoras e senhores, meus amigos, o segredo é você aceitar Jesus como Salvador da sua alma, declarando que você crê verdadeiramente que Ele morreu dentre todos os mortos, ficando firme na igreja, né? É você não negar mais a Jesus diante da sociedade. Não negar mais, ainda que você seja fraquinho, né? Não conseguir se libertar, permaneça aí, vai para a igreja um dia e outro não, ainda faz coisa errada, né? Mas não nega o nome de Jesus, fica firme. A pessoa pergunta, você é crente? Diz, sou crente em Jesus, né? Aleluia. Rapaz, mas tu fez aquilo mas o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que até viveu, me purifica de todos os meus pecados, aleluia. Assim que o crente que espera Jesus diz, quando as pessoas lhe acusam, né? Vai ser o nome do Senhor. Então Jesus diz isso aqui, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? Aleluia. Aí ele diz aqui também, ó, no versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Tá vendo? Aqui Jesus está falando do arrebatamento secreto, né? Qual é essa tentação que está vindo aí? Eu acho que vocês todos já ouviram falar do governo mundial, né? Que já existe até a religião dele, né? A Nova Era. A Nova Era fundada pela Helena Petrovna Blavatsky, né? Minha língua não dá para dizer o nome direito, mas acho que é assim mesmo o nome, né? O nome em inglês. Né? Em 1888, eu acho que foi mesmo isso, na cidade de Nova York, mais ou menos no mês de abril, de 28 de abril, se não me falha a memória, né? Acho que foi isso. Ela fundou a Nova Era, a religião do anticristo, né? Porque a tentação que vai vir ao mundo é quando esse cara aí, né? O anticristo se erguer, foi erguido, né? Foi eleito por uma organização de um bloco de países, 10 países unidos, né? Vocês não elegerem ele a governo mundial, né? É aí onde vai entrar aquele Código Mundial de número 666, em que ninguém vai poder comprar nada, nem vender nada, se não aceitar esse Código de Lei Mundial de número 666, cravado na testa ou na mão direita, né? Testa ou mão direita, é assim que diz a Escritura, né? Aqui no Apocalipse, lá o nome do Senhor. É. Daniel viu o cara como um imperador. João viu o cara como um animal, uma besta fera, que se ergue do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, né? Mas Daniel viu também como 7 cabeças e 10 chifres, mas Deus explicou para Daniel o significado das 7 cabeças e dos 10 chifres, né? Então os 10 chifres são os 10 reis, que vão formar a união para dar apoio em tudo, né? A esse imperador, né? O anticristo, né? Príncipe da Nova Era, da Helena Petrovna Blavatsky, né? Nossa, nome do Senhor, que vão trazer aí o Código de Lei Mundial de número 666. Quer dizer, as pessoas que não aceitar esse Código de Lei de número 666 cravado na testa da mão direita, não vão poder comercializar e nem comprar nada, né? Não vão poder importar nem exportar mercadoria nenhuma. Tá vendo? O cara vai passar a mão em tudo que é tipo de economia das pessoas do mundo inteiro. Ele vai dizer assim, só compram alguma coisa ou vendem alguma coisa se aceitar esse Código de Lei, de número 666, na testa ou mão direita, né? Assim, em nome do Senhor Jesus. Eu me alegro porque vai ter uma multidão de todas as tribos, língua e nação do mundo, né? Que não vão se curvar à lei de homem iníquo, né? Esse homem do pecado, o homem sem lei. O filho da perdição, né? Que vai ser eleito a governo mundial, né? Por essa organização aí formada de um bloco de 10 países de reino, 10 reinos unidos aí, para lhe dar total apoio, né? E os indivíduos, 10 reis, é que vão ser a espécie de ministro do infeliz, né? Não vai ter senador, não vai ter deputado federal, não. Esses são os infelizes que vão governar, mas o desgraçado aí. E com a minoria, os desgraçados vão imperar
no mundo todo, né? Um golpe de engano, enganando a nação, né? Primeira coisa que vamos fazer, decretar paz mundial também, né? Concertar um concerto de paz mundial por 7 anos. Vamos fazer um concerto de paz por 7 anos. Ninguém guerreia com ninguém, né? Só que, como diz o pastor Billy Graham, digo eu também, é paz do diabo, né? Então, essa aí, meus amigos, é a tentação que Jesus fala aqui para a igreja de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia, né? Essa cidade aqui, Filadélfia, fica lá naquele país europeu, porque é nessa região para lá mesmo, né? Você vê que império, essa coisa de outro império, né? O Império Romano era onde? País europeu, né? Então derrubaram o Império Romano, se revoltaram contra, acabaram, mas estão lá, um monte de país lá, né, de povo que ocuparam os territórios dominados pelo Império Romano, né? Então vai chegar o tempo que eles vão se organizar novamente aí, querer erguer de volta o Império Romano, e é isso que vai dar, né? Trazer à tona esse Código de Lei Mundial, né? Branquear a economia do povo todo, do mundo inteiro, né? Já pensou? Você que vai ter seu dinheiro do banco, acabou, o cara vai passar a mão, né? Você que vai ter seu comércio, o cara vai passar a mão na sua mercadoria, pode colocar debaixo do pé. Ditador, meus amados irmãos, carrasco, né? Comunista. Aliás, pelo estudo da Bíblia Sagrada, né? A visão de Daniel aqui do sonho de Nabucodonosor, daquela estátua que Nabucodonosor sonhou, que tinha a cabeça de ouro, os peitos aqui, os braços de bronze. Não, é de bronze mesmo, né? Deixa eu ver, depois do ouro vem o bronze ou é a prata? É o bronze. Aí aqui a barriga, não, é a prata, né? Deixa eu ver. Depois do ouro é a prata. Eu sei que ele viu a cabeça era de ouro, os peitos que era de bronze ou era de prata, a barriga de bronze ou era prata, agora as pernas eram de ferro, e os pés, que Nabucodonosor sonhou da estátua, era de barro misturado com ferro, né? Vocês já viram o barro misturado com ferro? Né? Não se mistura, né? Então, o império dessa desgraça aí vai ter um ponto fraco dele, né? Ponto fraco. Então, pelo lado fraco dele, que é o barro, vai dar dos países de democracia, que defendem o Estado Democrático de Direito, acertar esse indivíduo em cheio, né? E levar pelo menos a nação de Israel a romper o pacto com eles. A missão vai ser pelo menos essas, né? Para todos os países que defendem o Estado Democrático de Direito, né? Vai ser o nome do Senhor Jesus. Essa vai ser a missão, porque depois de fazer Israel romper o pacto com os indivíduos, daí para frente Israel saberá o que fazer, né? Eles vão acertar, né? Vai ser o nome do Senhor Jesus. Eles vão cair na tentação, mas vão sair também de volta. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí eles vão acertar e vão saber como fazer, né? E Jesus virá nessa época, salvar eles do perigo iminente e punir esse império aí, né? Que é a sequência do Império Romano. Como eu já disse em outro vídeo, Jesus veio bem do Império Romano, e aí ele falou, se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma alma se salvaria, né? Então esse império ainda não surgiu, porque Deus abreviou os dias para crescer mais adiante, esse império se formado aí, né? Por amor a mim, por amor a você, meu amigo, quem sabe? Você que está ouvindo esse vídeo, vai ouvir, vai assistir essa palavra, né? Pense, medite, reflita na sua vida. Vai ser o nome do Senhor. Não custa nada você crer na manifestação de Jesus e viver outra fase da vida que você não viveu ainda, né? Uma coisa eu te confesso, teus amigos da farra, teus amigos da molequeira, de tudo que não presta, vai desaparecer tudo. Mas eu te digo uma coisa, tu vai ganhar irmãos em Cristo Jesus, que vão andar contigo com a Bíblia debaixo do braço, vão te convidar para orar, vão te convidar para cantar, vão te convidar para uma vigília, vão te convidar para ir orar no monte, vão te convidar para ir retiro, né? Vai ser o nome do Senhor. Então você vai ter divertimento. Você não vai ficar isolado, não. Cair com depressão, não. Jesus vai te libertar, te curar da depressão.
Pois há poder no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. Então a tentação é essa aí, né? Então tem um arrebatamento secreto sim. Antes desse infeliz aí ser eleito a governo mundial, Jesus arrebata a sua igreja, né? Pega ela e rapta ela do planeta Terra. Sumiu a igreja, desapareceu, foi para lá da Terra do Sol, dos ares, aonde Jesus está esperando, aleluia. Glória a Deus.